E sobre a Assembleia Geral da ONU e a presença do presidente Lula em solo americano, eu vou conversar agora direto dos Estados Unidos com Guilherme Casarões, professor de Estudos Brasileiros na Florida International University. Guilherme, boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, em meio à guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos e também às sanções a autoridades brasileiras, o que a gente pode esperar desse discurso do presidente Lula na ONU amanhã? Boa noite, Cristiane. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Todo ano o Brasil abre a sessão solene do debate geral da Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa tem sido uma tradição desde a década de 1950. O Brasil entrou ali como o primeiro orador, justamente para poder tirar um pouco do peso da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que disputavam quem falaria primeiro. E essa tradição se transformou num grande ativo diplomático do Brasil, porque o Brasil tem o papel, de fato, de fazer um grande diagnóstico do mundo a partir da perspectiva brasileira. E presidentes cada vez mais, e sobretudo ao longo dos últimos 30 anos, têm anualmente comparecido a Nova York para poder fazer esse discurso. O que o Brasil faz nessa abertura da Assembleia Geral? Fala do mundo, dá uma perspectiva sobre os grandes problemas que estão acometendo a humanidade, de mudanças climáticas a conflitos, passando por violações de direitos humanos e desarmamento. Olha para essas questões a partir da lente do Brasil, diz o que o Brasil pode fazer para contribuir para melhorar o mundo e fala um pouco daquilo que o país tem feito internamente também. A estrutura do discurso não tem mudado ao longo dos últimos anos e ela basicamente tem obedecido a essa estrutura. Esse ano é um pouco diferente, se a gente for pensar, porque a gente vive, nesse momento, um ataque sem precedentes dos Estados Unidos, do governo Trump, com relação ao Brasil, e isso certamente vai se refletir no teor do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral. Será que a tão esperada conversa entre Lula e Trump pode, de fato, acontecer? A gente sabe que as tarifas de Trump, claro, têm impactado a população aí dos Estados Unidos. São assunto na imprensa americana, Guilherme? O Lula apareceu algumas vezes na imprensa americana ao longo dos últimos meses como um dos poucos presidentes que teve a coragem de enfrentar o governo americano, de falar grosso, digamos assim, com a administração Trump com relação a questões ligadas a tarifas, coisas que muitos países europeus, por exemplo, não foram capazes de fazer, o Brasil fez. Então, de fato, a postura do Lula com relação a essas tarifas e a resposta em defesa, vamos dizer, da soberania brasileira, e também a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro como um fato do judiciário brasileiro, isso tudo foi noticiado bastante na imprensa norte-americana, até como, vamos dizer, um exemplo daquilo que deve ser feito quando a gente pensa em crimes de golpe de Estado, etc. Então, o Brasil ganhou os holofotes nesses últimos tempos e o Trump acaba levando o Brasil de maneira muito pessoal na sua agenda. O Brasil foi um dos países mais atacados pelos Estados Unidos, tanto em termos de tarifas e de investigações comerciais, quanto também em termos de indivíduos. A gente tem Alexandre de Moraes e agora sua esposa Viviane como alvos da chamada Lei Global Magnitsky. Tudo isso é muito novo, muito intenso e claro que o Brasil, nesse contexto, é um país que tem que defender a sua posição. Então, quando a gente fala que todo o contexto deve estar se refletindo no discurso do Lula, é porque amanhã a gente espera que, assim como a gente já teve aquele episódio da espionagem contra o Brasil lá em 2013, o Brasil traga esse assunto muito contemporâneo para o centro da sua retórica nessa abertura, nesse grande diagnóstico que o Brasil fará, né, dos problemas do mundo na Assembleia Geral da ONU. Quero pegar um gancho do que você trouxe, porque houve essa divulgação da ampliação das sanções a autoridades e também parentes de autoridades brasileiras. Na sua opinião, isso é um sinal inequívoco de que o governo americano não está satisfeito com o Brasil? Sem dúvida, já se vão mais de 2 meses, desde o dia 9 de julho, em que sistematicamente os Estados Unidos usam uma nova ferramenta, um novo recurso diplomático, seja ele econômico, seja ele de cancelamento de visto, seja ele burocrático, para pressionar o Brasil. E desde a condenação do ex-presidente Bolsonaro a 27 anos de prisão, o governo americano demonstrou várias vezes na imprensa insatisfação com relação ao que estava acontecendo, mas a gente não tinha visto nenhuma medida desde então. O que a gente viu agora? A inclusão que a lei permite da esposa do ministro Alexandre de Moraes como parte das sanções da Lei Magnitsky,
mas a gente também viu a suspensão de vistos, que é um procedimento muito mais simples, direcionado a ex-aliados e ex-colaboradores de Alexandre de Moraes, no TSE e no STF, e também do ministro da AGU, o Jorge Messias, ou seja, essas novas medidas elas atingem não só o judiciário, mas também o poder executivo, mostrando que, da perspectiva norte-americana, tudo que está acontecendo é quase como uma conspiração entre STF e governo Lula. E a gente vê que, então, não é mais um enfrentamento individual contra o Alexandre de Moraes, como já se quis acreditar, mas a gente está vendo o governo americano pressionando em várias frentes distintas o governo Lula, o STF e as instituições brasileiras. Isso é absolutamente novo diante do que a gente teve em 200 anos de relação diplomática com os Estados Unidos. Nunca tivemos uma agressão dessa magnitude por parte da Casa Branca com relação ao Brasil. Eu vou passar para a pergunta do Vinícius Torres Freire. Vinícius. Boa noite, Casarões. O Lula amanhã, então, faz um discurso com esse diagnóstico tradicional. Ele deve falar do ataque do Trump às regras que baseavam relações internacionais, o que restava delas. Deve falar especialmente dos ataques ao Brasil. Agora, acabou a abertura, a Assembleia da ONU. O que sobra disso? Talvez fique mais claro para o resto do mundo que não estava prestando atenção que o Trump está atacando o Brasil especificamente e acabando com todas as regras. E depois disso, a situação do Brasil não vai melhorar em relação ao resto do mundo, em relação aos Estados Unidos, porque o resto do mundo não deve tomar nenhuma atitude em relação ao Brasil. E em relação aos Estados Unidos, talvez até piore um pouco, porque azede um pouco mais, se é possível, o conflito. Depois da Assembleia, o que acontece? Você acha que vai ter uma escalada americana contra o Brasil? Eles vão continuar tomando medidas progressivamente piores? Ou vão marcar posição, tomando uma medida ou outra para dizer que não esqueceram? Ou isso vai adiante? Vinícius, eu acho que isso vai adiante e eu só não te digo que haverá uma escalada das medidas norte-americanas, porque desde julho, praticamente todos os recursos à disposição dos Estados Unidos já foram, de alguma maneira, mobilizados contra o Brasil. Investigações comerciais, tarifas absolutamente desproporcionais, sanções direcionadas a pessoas específicas do STF e do Poder Executivo. Quer dizer, há muito pouco que os Estados Unidos, a essa altura, podem fazer contra o Brasil, a não ser aquilo que a porta-voz da Casa Branca já sugeriu, assim como o próprio presidente Trump, que seria a opção militar, que ele já tem falado com relação à Venezuela, por exemplo, e não descartou em outros casos, e o Brasil estava no meio desses casos. Obviamente, eu não acho que a gente tenha nem um retrospecto suficiente de relacionamento com os Estados Unidos, nem uma situação política que justifique qualquer tipo de operação militar contra o Brasil, ou mesmo de ameaça militar contra o Brasil. Mas como o governo Trump ele é muito sui generis da maneira como ele lida com as questões internacionais, e como isso já foi ventilado oficialmente por parte dos porta-vozes, das autoridades norte-americanas, então esse poderia ser um caminho, vamos dizer, sanções militares ao Brasil, pressionar o Exército, as Forças Armadas brasileiras com relação a por exemplo, aquisição de novos equipamentos, coisas do tipo, tirar o Brasil daquela lista que o Bolsonaro, junto com o Trump, o Brasil foi incluído naquele contexto que era de aliado extra-OTAN, aliado especial extra-OTAN. Pode haver alguma coisa nesse campo militar que não passe por ameaça direta, mas sim por algum tipo de restrição. Ainda assim, eu pessoalmente acho que não há muito mais o que os Estados Unidos possam fazer. O Brasil enfrentou os americanos de uma forma que poucos países enfrentaram, mas a gente viu em outros casos de enfrentamento, como no Canadá, no caso de alguns países europeus, que a coisa tende a arrefecer na medida em que os impactos sobre a economia americana passem a ser sentidos de maneira mais clara e o Trump simplesmente muda de assunto e muda de alvo. Então, o que a gente espera também é que, depois desse posicionamento do governo brasileiro, de uma eventual crítica mais direta aos Estados Unidos na abertura da ONU, a gente tenha o problema do Brasil caindo no esquecimento progressivo, é o que pelo menos eu espero, e claro, enquanto isso acontece também, as negociações de bastidores entre autoridades brasileiras e americanas seguirá normal. Essa é a tarefa do Itamaraty, que ele deve continuar fazendo daqui para frente também. Guilherme Casarões, muito obrigada. Bom demais ter você aqui com a gente. Boa semana para você aí nos Estados Unidos. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigada.